Fala, torcida vascaína, eu tô aqui direto da sala de coletiva do técnico Fernando Diniz, acabou de sair daqui exatamente de onde eu tô, né? Deixou uma aguinha aqui, sempre ele deixa essa água aqui, eu sempre tomo. Ele já sabe, né, que eu preciso me hidratar, principalmente no calor aqui do Rio de Janeiro, então tá guardadinho aqui e a gente teve, né, a apresentação de uma equipe muito inconstante hoje em São Januário, né? O Vasco sai na frente ali no ímpeto, né, da torcida, a gente começa a acreditar que o time ia evoluir, que ia engolir o Vitória, aí o Vitória vem e vira o jogo, né? E muito questionado hoje essa virada, porque ela vem de uma jogada muito previsível, o empate num buraco do lado direito da defesa do Vasco, né? O Paulo Henrique avançando ali naquele espaço, acaba deixando um buraco onde o Renato Kais ele entra como elemento surpresa, e depois uma bola alçada na área que é um mix de erros da zaga juntamente com o Léo Jardim, que simplesmente se posicionando um pouco mais à frente antes do cruzamento, diminui, né, o arco do cruzamento ali, você acaba tendo que abrir mais o cruzamento para não gerar muito perigo. Então é uma maneira indireta do goleiro afastar o perigo de próximo da meta, né? Você, antes do cruzamento, você se antecipa ali, o jogador do Vitória ia olhar para dentro da área e ia encontrar pouco ângulo para cruzar. Não foi feito, o Léo Jardim acaba ficando muito encaixotado, né, ali dentro do gol, sai a virada do Vitória. Depois, o andamento do jogo com muita pressão das arquibancadas, né, o Vasco consegue ali o empate, depois um 3-3 com alguns lances de arbitragem questionáveis. O Jair Ventura e o diretor executivo Gustavo Vieira do Vitória vieram aqui falar muito sobre arbitragem, né? Falando sobre essa questão do futebol brasileiro, até o próprio Vasco, né? No lance do Léo Jardim do terceiro gol, é muito criterioso, né? O jogador Léo Jardim sai, é um lance pelo menos discutível, o terceiro gol do Vitória ali naquela ocasião. Então, o empate ali por 3-3, o Vasco se lança ao ataque, o Lucas Alter ele empurra ali de forma assintosa o Paulo Henrique, acaba levando o segundo amarelo, um lance que foi muito discutido aqui com o treinador do Vitória e também o diretor executivo da equipe baiana, e a gente observa, né, que após esse lance o Vasco cresce no jogo, avança o tempo inteiro ali, uma linha muito alta, né, muitas das vezes o Coutinho era o último homem ali do setor defensivo nessa parte do jogo, e a gente observa ali o GB que entra no jogo, entra bem, se movimentando, também dando opção dentro da área, marcando de cabeça ali nos últimos suspiros do jogo. E aí eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, porque é um jogo que poderia ter sido controlado, né, pelo Vasco, um jogo que não precisava negociar com um empate, nem com uma possível derrota contra o Vitória, com todo respeito à equipe do Vitória, mas era um jogo que o Vasco teria que, pelo menos, minimamente controlar a partida, né, após fazer o primeiro gol muito cedo. Mas não aconteceu, a desorganização ali da equipe, né, até o próprio Diniz fala aqui na coletiva sobre um primeiro tempo muito ruim, depois de uma evolução por conta das linhas baixas do Vitória no segundo tempo, mas é pouco, né? O que o torcedor espera de jogos do Vasco em São Januário, principalmente contra equipes que jogam na parte de baixo da tabela, que figuram na parte de baixo da tabela? Controle. Tem que controlar, tem que saber ditar o jogo no momento certo, esfriar o jogo no momento certo. Estava muito calor aqui no Rio, principalmente aqui em São Januário, o Vasco ganhando de 1-0, sendo vertical a todo custo. Então tem hora que você tem que abrir mão dessa verticalização. Tem hora que você não pode ser toda hora norte-sul, né, como é a equipe do Diniz. Uma hora a equipe do Diniz ataca muito e outra hora defende muito, sente muito o adversário, uma hora encurrala o adversário, depois sente muito o adversário de novo, tem que ter um meio termo, né? Tem que às vezes ser o Diniz do passado, do início, controle de jogo, aproximação, tocar mais a bola nos setores ali intermediários, né? Na intermediária do adversário também, na sua intermediária. Então falta um pouco, né, de cuidado do técnico Fernando Diniz nesses quesitos. E aí a gente entra num debate aqui. O primeiro, Léo Jardim. Você acha que o Léo Jardim falhou no jogo contra o Vitória? Qual é a sua opinião? E a outra, o que você acha sobre Pablo Verratti? O Pablo Verratti, ele merece continuar como titular? O Andrés Gomes entra no lugar do Verratti, entrega a velocidade, centralizando um pouco mais o Ryan dentro de campo, e claramente o Ryan
tem mais oportunidades, né? Porque gera mais oportunidades. Vem tendo também, como o Verratti tem muita personalidade, o Ryan pega a bola das mãos do Coutinho para bater o pênalti, o Diniz também dá uma orientação acerca disso, mas a gente também observa que todas as vezes que o Diniz fala do Verratti, ele fala de uma entrega tática, né? O Verratti ele entrega taticamente. Beleza, mas o que o Verratti entrega taticamente que o Ryan não pode entregar? O que o Verratti faz de diferente e que o Ryan não consiga fazer? Então é um debate que a gente entra em relação ao Pablo Verratti. Eu acredito muito que no próximo jogo contra o Fortaleza, até para o torcedor do Vasco sentir um pouco a falta do Verratti, né? A bola ser alçada na área, ninguém chegar, porra, que saudade do Verratti. Falta um pouco disso, né, na relação torcida do Vasco e Verratti. Um pouco da emoção que o Diniz sempre fala, né? Ele sempre falou que ele é muito mais emoção do que razão, então ele tem que ter o feeling desse momento. Caramba, eu acho que o torcedor do Vasco precisa sentir um pouco a falta do Verratti, sentir saudade do Verratti, né? Então, no próximo jogo eu acredito que a melhor situação a ser administrada é o Pablo Verratti entrar para o banco de reservas, tá? Então, na minha opinião, o Verratti seria banco no próximo jogo, mas eu quero saber a sua opinião acerca disso. Se a gente for falar aqui sobre esse cenário um pouco mais de análise de jogo, o Vasco precisa urgentemente tentar, né, buscar um pouco mais o resultado controlando o jogo do que fases emergenciais. Bom, Fernando Diniz vem aqui, a gente teve uma breve coletiva do Jair Ventura, né, no qual ele reclama muito da arbitragem, mas a gente também destaca que a coletiva do Fernando Diniz não fala muito sobre isso, na verdade nem falou sobre o árbitro, né? Então eu queria também saber a sua avaliação sobre a arbitragem de hoje. Você acha que tivemos aí uma puxada para o Vasco? Você acha que o Vasco ele foi favorecido, não foi? Qual é a sua análise em relação ao árbitro da partida? Lembrando que eu acho que chegou um momento, né, do torcedor do Vasco dar adeus ao rebaixamento. Eu acho que rebaixamento hoje é coisa do passado, né? O Diniz foi perguntado sobre isso aqui na coletiva. Eu acredito que agora mirar algo maior no Brasileiro. Se tiver constância, se tiver controle, se tiver evolução, acredito muito que o Vasco possa, né, vencer aí os próximos jogos e se aproximar, quem sabe, de uma zona da Libertadores, brigar ali por algo maior no Campeonato Brasileiro. Agora, rebaixamento, já falo aqui para vocês, passa a régua, acabou zona do rebaixamento, acabou briga contra o rebaixamento. Vamos ver agora a próxima briga do Vasco diante do cenário envolvendo, né, o Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Copa do Brasil, ela só vem quando o Campeonato Brasileiro se encerrar. Então o Fernando Diniz ele tem a tranquilidade de trabalhar não só nessa data FIFA, mas também trabalhando, né, acerca da Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo que o Campeonato Brasileiro agora também pode ser um tiro curto, né? Um planejamento mais ousado, um planejamento um pouco mais promissor, já que a Copa do Brasil só irá ser reiniciada após a finalização dessa competição. Então dá para mirar coisas maiores, porque é a única competição, né? E o elenco do Vasco não é um elenco fraco, não é um elenco frágil, é um elenco com muitas opções, né? Não é um elenco extraordinário, mas também, se a gente for comparar, né, os times do meio de baixo da tabela, o elenco do Vasco é qualificado. Acredito que o Edmar Lopes acerta muito no sistema defensivo com o Robert Renan e o Carlos Cuesta, né? Ele erra também ali pela questão física do Thiago Mendes, mas acredito muito que essa data FIFA pode dar uma clareza maior sobre esse volante, um volante que sempre foi bom jogador por equipes que já passou. Lyon da França, o próprio São Paulo, revelado no Goiás, um jogador muito jovem. Eu acredito muito numa possível evolução. O Fernando Diniz é conhecido como um treinador de recuperar jogadores. Enfim, vamos ver. Eu acho que é a última chance para o Thiago Mendes essa parada para a data FIFA. E claro, você... O que você acredita para o Vasco no Campeonato Brasileiro? Você vai fazer a dinâmica de sempre aqui dos nossos vídeos. Você vai ali embaixo, nos comentários, colocar a cidade de onde você está falando, o seu nome, porque eu quero saber qual é a cidade que tem mais vascaíno aqui. Eu quero saber qual é a região do Brasil. Tem gente que fala que é na região Nordeste, outro fala no Norte, outro fala no Sudeste. É você que vai lá nos comentários agora. Coloca lá, você, o seu nome e a cidade de onde você está falando para eu saber. Qual é o objetivo do Vasco para você no Campeonato Brasileiro?
Enquanto isso, eu vou ficando por aqui e, obviamente, daqui a pouquinho eu estou de volta, né? Com muito mais informações, análise e debates. Um forte abraço, saudações vascaínas.